O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? As missas e cultos são momentos espirituais onde as pessoas se reúnem para chegarem mais próximas de Deus. Porém, às vezes aparecem situações que acabam tirando o foco dos irmãos. Veja agora alguns momentos flagrados em igrejas que saíram do controle. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já foi a um culto, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Uma pastora estava dando um sermão para as mulheres da congregação, falando sobre como um lar deve ser gerido e a importância de um parceiro oferecer tudo de melhor para o outro. Mas no meio do papo ela se empolgou e acabou falando um pouco demais. Na casa do meu marido, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me para de comer. Eita, calma aí, pastora. Eu ouvi isso mesmo? Na hora ela até enche a boca pra falar, mano. Mas em seguida já percebe o erro que cometeu e tenta consertar. Porém, já era tarde demais. De todos os momentos da pregação, é claro que a internet pegaria apenas esse para viralizar. E foi o que aconteceu. O vídeo, que ficou conhecido como Na Casa do Meu Marido, circulou em todas as redes sociais e até hoje aparece como uma das maiores gafes já cometidas durante a pregação da palavra. Durante um culto, essa pastora estava bastante enfática na sua fala. E o assunto era o seu relacionamento com o marido, que também é pastor, quando ela solta uma dessas sem mais nem menos. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde? Jesus! Como é que é, pastora? Não tem problema então ele te trair? Olha só a cara do moleque com a camisa de time. Nem ele acreditou no que tinha acabado de ouvir. Como estava sendo transmitido ao vivo, o trecho começou a rodar pela internet, gerando muitos comentários incrédulos com a aceitação da traição pela pastora. Só que a coisa ficou tão grande que a própria bispa resolveu esclarecer os fatos. Então pegaram uma parte, um trecho, emendaram com outro trecho e daí viralizou. Mas eu, como mulher, jamais aceitaria nenhum tipo de traição. Segundo a mesma, se tratou de uma montagem. Bom, eu não estava vendo ao vivo, né, para saber se foi montagem ou não. Então, nem vou dar minha opinião. Muitas vezes no culto das mulheres acaba saindo algumas pérolas que os homens nem sabem. Em um papo com as fiéis, essa pastora estava falando sobre relacionamento com o maridão e acabou soltando essa. Se eu tenho prazer, o gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? E ela ainda continua. Aí dá um negócio, você fala, ai. Aí quando o gato começa a dar uns amassos, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, eu vou esfregar, não vou, enfim. Com certeza teve muita mulher assistindo que deu graças a Deus por escutar aquilo de uma pastora. Afinal de contas, todo mundo tem suas vontades, né? Mas quem vai na igreja acaba ficando com medo de estar pecando. Será que é esse tipo de coisa que falam nos cultos das mulheres? Eu acho que não, viu? Se você tem essa informação preciosa, deixa aqui nos comentários. Uma mulher foi pega pelas câmeras de segurança de uma loja furtando o celular de uma outra cliente. Seria apenas mais um caso de mão leve, se não fosse pelo fato da ladra ser uma pastora conhecida na região. E adivinha onde ela foi desmascarada, mano? Isso mesmo, dentro da igreja, enquanto estava pregando. Tem alguma coisa pra falar sobre isso, irmã? A irmã aqui. Glória a Deus! O dono da loja apareceu no meio do culto com um vídeo feito pelas câmeras de segurança ali no seu celular, onde mostra a seguidora de Cristo roubando uma cliente. Pega o celular da moça, irmã. Glória a Deus! Depois do ocorrido, a pregadora disse que o celular estava no seu carro e topou devolver, alegando que havia se confundido na hora que foi embora. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Jesus está fazendo obra. Acho que alguém esqueceu ali de um mandamento, né? Não roubarás. Quem frequenta igreja sabe que o dízimo faz parte, mas na hora de pedir a contribuição, esse pastor acabou se embananando um pouco com as palavras. Por enquanto nós pagamos aluguel. Para quem paga ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano. E é isso, pastor?
Tava com a cabeça em outro lugar, meu filho. Claro que uma falha dessas dentro de um ambiente como a igreja se tornaria um viral na internet, com um monte de gente perguntando onde era essa congregação aí. O engraçado é que o coitado falou de uma maneira tão espontânea que nem percebeu o erro e só corrigiu depois que alguém avisou que ele tinha se enganado. Anual, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Mas, anual, você me entendeu, amém? Foi sem querer querendo. Tem gente que acha que religião e ciência não se misturam. E talvez essas pessoas estejam certas, viu? Porque olha o que esse irmão soltou no meio de um culto. O que aconteceu, Paulo? Eu tinha um derrame cerebral no pulmão e estava arriscado perder o pulmão. Calma aí. Deixa eu ver se entendi. Um derrame cerebral no pulmão? Como assim, mano? Eu não sou especialista, tá? Mas suspeito que isso daí tá bem errado. Muitas congregações são acusadas de levar pessoas comuns para o púlpito para que elas inventem uma história e o pastor se passe por milagroso ao livrá-los daquele mal. Eu não estou dizendo que esse é o caso do testemunho do rapaz, mas se for, é melhor trabalhar um pouco nesse roteiro, né? Se bem que pensando melhor, fica mais fácil de fazer um milagre em que a doença não existe, não é mesmo? Da próxima, acho bom escolherem alguém mais esperto. Para quem não sabe, em Moçambique, os cultos evangélicos são muito frequentados pela população. Por lá também existe a tradição de realizar milagres, até mesmo alguns mais inusitados. Inteligência, sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. Sem querer tirar com a cara do moleque, mas a escola estava tão difícil assim que ao invés de estudar, ele decidiu ir na igreja pedir um milagre. Outro vídeo que circulou pelas redes sobre milagre inusitado foi esse. ¿Tú crees que Dios puede bajarte 2 tallas ahora? ¿Ven? ¿Ah? ¿Seguro? Sí. Yo oro para que esta mujer rebaje 2 tallas. E o melhor foi o resultado depois. Métele la mano aquí en el pantalón, se lo para mí. Pero jálaselo bien. Mano, se eu fosse dessa congregação, já ia apelidar esse daí de Pastor Zempique. Dizem que a igreja sempre está de portas abertas para receber qualquer um. E nessa daqui, quem decidiu visitar a missa foi um casal de cachorro. Então, essa é a programação para o carnaval. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês. Primeiro os dogs desconcentram o padre com as suas brincadeiras, mas logo depois de um tempo a coisa escala para algo que nem o maior dos ateus pensaria em fazer dentro de um local sagrado. Cerco de Jericó aqui. Vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? Uma safadez oculta! Apesar do espanto, o ato de fato não foi consumado. O padre lidou bem com a situação e levou na brincadeira, sem nem expulsar os animais de dentro da igreja. Afinal de contas, os bichos também foram criados por Deus. Apesar de já ser costume em alguns cultos, sempre tem aquele momento em que o pastor derruba os fiéis com a força da fé. Porém, essa daqui ficou irada porque o pastor bagunçou seu penteado. Muito brava, a irmã tira a mão do pastor, coisa que ele não gosta nem um pouco e chega até a expulsá-la da igreja. Tem hora que a irmã até revida a unção do peteleco. Da próxima, é melhor esse servo de Deus aí tentar emanar energias sem encostar em ninguém. Uns anos atrás, essa história rodou o Brasil inteiro. Em uma pequena congregação em Vitória do Espírito Santo, uma mulher teve a revelação de que teria um filho com o pastor, mesmo ela sendo casada. 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Já seria uma coisa diferente do usual, né? Porém, o mais bizarro é que o marido dela aceitou ser corno e foi convencido de que era essa a vontade de Deus. Ao ser confrontado pela reportagem, o pastor, que também era casado e se chamava Justino de Oliveira,
mostrou na Bíblia a permissão para fazer o tchaca-tchaca na buchaca com uma fiel comprometida da sua igreja. Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Acontece que na passagem em questão, a palavra sagrada fala sobre uma mulher adúltera, com um acento no U, e não para adulterar. O melhor de tudo é ver o malandro todo errado sem saber onde enfiar a cabeça. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera e não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Ah, tá. A igreja é um lugar de adoração, mas quem disse que não dá pra lavar roupa suja e mandar uma indireta na hora da palavra? Isso é uma mulher fofoqueira, que tudo que acontece aqui na igreja ela sai falando pelos bairros. Sou doida pra mim dela. Imagina só como essa mulher da qual a pastora estava falando não ficou com medo de ser expulsa na frente de todas as outras irmãs, porque apesar de ser uma ungida de Deus, a pastora estava com sangue nos olhos. Falar do pastor é pastor, e foi Deus que colocou ele aqui. Aproveite quando ele está aqui, porque Deus vai tirar ele daqui. Essa daí nunca mais abre a boca para falar mal dos líderes da sua congregação. Mas me diz aí, o que você achou dessa atitude? Muitos irmãos e irmãs procuram a religião para se livrar de algum problema grave, mas alguns deles podem ser mais inusitados do que outros. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário para dar uma bela de uma carada. Nem mesmo o pastor conseguiu se segurar na hora que descobriu que a mulher tinha um problema com um vaso sanitário, mas o testemunho não para por aí. Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Ela conseguiu se livrar do problema através de um travesseiro ungido, mas a sua revelação de milagre acabou tirando gargalhada de toda a igreja. Eu saí correndo de dentro da rede, que vale-me Nossa Senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro, deu um pé no banheiro. Mano, depois disso daí é só falar um amém. Essa irmã pediu a palavra, mas depois que pegou o microfone, começou a acabar com um dos pastores presentes e não gostou nada do que ela disse. Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. E respeito para funcionar. Depois disso, o culto virou um verdadeiro caso de família, com todo mundo atento na treta e com certeza curiosos para descobrir sobre o que a mulher estava falando. Levante-se e bata em mim! Bata em mim, Mané Moreno! Pela atitude dela e pela reação do pastor, alguma coisa tem, né? Mas essa revelação não foi feita durante um culto, era apenas uma reunião com alguns membros presentes. Menos mal, né? Agora imagina se aquela irmã fofoqueira também estivesse frequentando essa congregação aqui. Aí sim a bagunça ia ser feia. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.